Você já leu ou ouviu falar no massacre de Baby Yar? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Ao fim deste vídeo, você terá a oportunidade de perceber quão perversos foram os nazistas neste momento terrível da Segunda Guerra Mundial. Um dos episódios mais tristes de toda a Segunda Guerra foi o Holocausto, responsável pela morte de 6 milhões de pessoas, na maioria de origem judia. Ao longo da guerra, os nazistas criaram diferentes mecanismos e formas de encontrar e exterminar os judeus, sobretudo no leste europeu. Em um primeiro momento, os nazistas utilizavam-se dos grupos operacionais, ou esquadrões da morte, responsáveis por localizar e executar todos os judeus das áreas que atuavam. Um evento particular relacionado com a ação criminosa desses grupos operacionais aconteceu na cidade de Kiev, à época pertencente à União Soviética, atual Ucrânia. Durante a primeira semana de ocupação alemã em Kiev, foram ouvidos ruídos de duas enormes explosões. Elas destruíram os quartéis-generais alemães e áreas em torno da avenida principal da cidade, a Rua Chekatak. Um grande número de soldados e oficiais alemães morreram em consequência das duas explosões. Apesar delas haverem sido causadas por minas deixadas por soldados e oficiais soviéticos em retirada, os alemães usaram o fato como pretexto para matar os judeus que ainda permaneciam em Kiev. Para registro e apenas isso, antes da invasão alemã, cerca de 160 mil judeus residiam em Kiev, formando aproximadamente 20% da população total da capital. Após o início da Operação Barbarossa em junho de 1941, cerca de 100 mil judeus fugiram de Kiev, ou já haviam de lá saído por estarem servindo ao exército soviético. No momento em que os alemães ocuparam Kiev, existiam cerca de 60 mil judeus remanescentes naquela cidade. Os que ficaram em sua maioria eram mulheres, crianças, idosos e enfermos. Então, em 29 e 30 de setembro de 1941, unidades da SS e da polícia alemã com suas auxiliares assassinaram uma parte significativa da população judaica que havia permanecido em Kiev. O massacre ocorreu em um desfiladeiro chamado de Baby Yar. Naquele tempo, o desfiladeiro era localizado junto à saída da cidade. As vítimas foram levadas ao local, forçadas a se despir e então obrigadas a adentrar o desfiladeiro. Um destacamento especial sob o comando de um dos chefes da SS, Paul Boblel, passou a atirar nas vítimas em pequenos grupos. De acordo com os relatórios enviados ao quartel-general em Berlim, foram assassinados 33.771 judeus durante aqueles 2 dias. Conhecido como o Massacre de Baby Yar, ou o Massacre Nazista Esquecido, foi um dos muitos fuzilamentos em massa perpetrados pelos alemães nazistas em 1941. Ele foi também reconhecido como um dos maiores assassinatos em massa concentrados em um único local durante a Segunda Guerra. Dias antes, em 19 de setembro de 1941, as forças alemãs invadiram a cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Juntamente com uma grande parte daquele país já ocupado pela Alemanha, a cidade foi incorporada ao comando do Comissariado Alemão na Ucrânia, que havia sido estabelecido no dia 1º de setembro, tendo Erich Koch como administrador. Mas não parou por aí. Aconteceram outros fuzilamentos em massa em Baby Yar, entre os anos de 1941 e 1943. O desfiladeiro em Baby Yar foi transformado em um campo de extermínio por 2 anos após o massacre de setembro de 1941. Naquele local, tropas alemãs posicionadas em Kiev
assassinaram dezenas de milhares de pessoas, tanto judeus quanto membros de outros grupos sociais, tais como os pacientes de um hospital psiquiátrico local, ciganos conhecidos como romanis, civis e prisioneiros de guerra soviéticos. Os assassinatos no desfiladeiro de Baby Yar continuaram até o outono de 1943, apenas alguns dias antes dos soviéticos retomarem o controle de Kiev, isto que aconteceu em 6 de novembro de 1943. Apenas lembrando que o outono no hemisfério norte vai de 22 de setembro até 20 de dezembro. Dia 21 de dezembro se inicia o inverno. Mas, voltando, alguns historiadores estimam em mais de 1 milhão de pessoas entre judeus e membros de outros grupos sociais foram assassinados em Baby Yar. Vamos a uma curiosidade. Em agosto de 43, com o Exército Vermelho se aproximando de Kiev, os alemães iniciaram uma operação para esconder o que se passava em Baby Yar. Para tal, utilizaram prisioneiros que estavam presos nos campos de concentração em Syrets, localizado próximo ao desfiladeiro de Baby Yar. O campo de Syrets foi construído pelos alemães em maio de 42. Seu propósito era o de internar prisioneiros de guerra soviéticos, seus apoiadores e os judeus que haviam sobrevivido às ações de assassinato em massa de setembro de 1941. Para cobertar os fuzilamentos em massa ocorridos em Baby Yar, os alemães ordenaram que 321 prisioneiros de Syrets cavassem valas comuns e queimassem os restos mortais das vítimas. Ocorre que 18 detentos escaparam, se esconderam e, posteriormente, testemunharam sobre os crimes às autoridades soviéticas, isto em novembro de 1943. Em janeiro de 1946, após a guerra, 15 membros da polícia alemã foram condenados em Kiev pelos crimes cometidos em Baby Yar. Dina Mirinova Pronicheva, uma sobrevivente judia do massacre de setembro, foi testemunha do que havia ocorrido e depois perante uma corte soviética. Abre aspas. Vi por diversas vezes novos grupos de homens e mulheres, idosos e crianças, sendo forçados a tirar suas roupas. Todos eles eram levados a uma fossa já aberta, onde soldados com submetralhadoras atiravam neles. E então chegava a vez de mais um grupo novo. Com meus próprios olhos, eu vi esse terror. Apesar de não estar próxima do abismo, gritos horríveis de pessoas em pânico e vozes silenciosas de crianças chamando "Mamãe, mamãe", chegavam até mim. Fecha aspas. Em 1947, Paul Blobel foi condenado pelo Tribunal Militar Estadunidense em Nuremberg. Ele era o comandante da Unidade 4, a unidade responsável pelo massacre dos judeus em setembro de 1941 em Baby Yar. Blobel era um dentre os 24 réus no julgamento dos Esquadrões da Morte e se declarou como inocente. Sua defesa argumentou que ele estava simplesmente seguindo ordens. Todavia, Blobel foi condenado e sentenciado à morte. Ele foi enforcado na prisão de Landsberg em 8 de junho de 1951. Em 1959, Erich Koch, que serviu como comissário do Reich na Ucrânia, foi julgado e sentenciado à morte por uma corte polonesa por crimes cometidos na área da Polônia ocupada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele nunca chegou a ser julgado ou condenado pelos crimes de guerra que cometeu na Ucrânia. Devido ao seu estado de saúde ou à saúde debilitada, a sentença de Koch foi comutada para prisão perpétua. Ele morreu de causas naturais em sua cela na prisão de Barakizewo, na Polônia, em 12 de novembro de 1986. Nas décadas seguintes à guerra Baby Yar, tornou-se um símbolo das lutas pela manutenção da memória das atrocidades cometidas pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Conforme a União Soviética se dissolvia, logo após a declaração de independência da Ucrânia, em agosto de 91, foi erguido um monumento formado de menorá, que é um candelabro judaico de 7 braços, para lembrar as vítimas judias de Baby Yar. No dia 29 de setembro de 1991,
dia do aniversário de 50 anos do fuzilamento em massa original. Inscreva-se no canal, divulgue este vídeo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.